Abra comigo no livro de Apocalipse, né? Já vai me ajudando aí, me ajuda. Final, depois já sabe, né? Deixa aquele louvor preparado para o final. Em nome de Jesus, a gente adorar a Deus. Livro de Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 3. Já foi lido aqui o texto e todo, na verdade, o contexto. Eu quero ler apenas um versículo, amém, com os irmãos. Peço que os irmãos acompanhem conosco, no nome de Jesus, essa leitura. Livro do Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 3, verso de número 3. Quem encontrou, diga amém. A quinta carta à igreja de Sardes, amém? Está escrito assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Diga comigo, recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Diga amém. Amém. Fica a Bíblia aberta. Meus irmãos, estamos em uma trajetória seguindo de maneira sequenciada as 7 cartas à igreja da Ásia. Sendo assim, as 7 cartas do Apocalipse. Estamos aqui para poder falar sobre a quinta carta. E essa carta, ela tem um endereço e um significado para cada um de nós nesse tempo atual. Amém? Bom, todos nós somos sabedores de que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Foi louvado aqui acerca de Jesus, acerca do Maranata. E Jesus, ele vai voltar. Tudo que vemos e presenciamos traz a indicação de que Jesus está próximo de voltar. Algumas pessoas não conseguem compreender, e há quem diga, né? Hoje nós temos o governo dividido entre 2 partes. Outras partes que se dividiram não aparecem. Elas são mais suspeitas. Mas as 2 partes que estão em evidência é a direita e a esquerda. Todos nós sabemos que um dia o governo também de Israel se dividiu entre Judá e entre Israel. Também se dividiu. Se fosse na atualidade, esquerda e direita. Bom, todos nós sabemos que nos tempos em que estamos vivendo, as profecias vêm se cumprindo ao longo de cada manhã, de cada dia, de cada noite, provando assim e evidenciando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ontem nós tivemos o privilégio, a honra de falarmos sobre Aí Vem o Esposo, e abordamos alguns temas de o que era o arrebatamento, como irá acontecer, quem será arrebatado, por que arrebatamento. Falando disso, irmãos, nós entendemos que quando se trata das 7 cartas à igreja, né, nós vamos ver que cada carta ou cada epístola enviada ao anjo da igreja e à congregação instalada em uma cidade tem um propósito e uma finalidade. Eu acabei de ler para você um texto que descreve o que era que Jesus queria da igreja de Sardes. Bom, pensando nisso, nós vamos encontrar em um contexto, um aspecto histórico e geográfico, falando sobre a cidade de Sardes,
falando sobre o ambiente. Bom, todos nós acredito que somos conhecedores de que o lugar, a cidade, era conhecida por cultivar lã. Ela era muito famosa, uma cidade riquíssima. E no seu passado, ela foi bela, perfeita e muito atraente. Bom, a igreja que estava dentro de Sardes, dentro da cidade, era uma igreja que vivia aparentemente como a cidade de Sardes vivia. Se a gente for analisar o texto ou o contexto, vamos perceber que Jesus fala de uma suposta morte. Tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Bom, vendo isso, nós sabemos que quando Jesus ele vai endereçar a carta para o anjo da igreja, e para a igreja, ele vai justamente fazer com que as pessoas que estão ali consigam ouvir o quê? Ouvir o recado. E o recado era esse: lembra-te. Bom, lembrar do quê? Para quê? A Bíblia vai dizer que a carta que é endereçada vai chamar a atenção e exortar a lembrar. Lembra-te, né? Pois do que tens recebido e ouvido. Nos dias em que estamos vivendo, muitos estão desapercebidos. Bom, nós estamos vivendo em um período de evolução tecnológica. Nós vivemos em um mundo praticamente o tempo inteiro digital. Tudo está se tornando digital. Tudo está se tornando fácil para quem trabalha no marketing digital, para quem trabalha no design, para quem trabalha com o computador, com o notebook, com o MacBook, com qualquer coisa como tablet, celular, né? Tudo está evoluindo a cada dia mais e mais. Então nós temos, irmãos, os famosos gurus da internet. São os distribuidores de informações. E nós temos todo tipo de informação. Ontem nós estávamos ali numa luta, vamos saber qual é o ônibus que vai, né, ali para a cidade de Santos, para um certo lugar específico. E nós fomos consultar, né, o inteligente, o Google. E nós conseguimos encontrar com detalhe aquilo que nós queríamos, porque existem, né, informações. Você quer aprender alguma coisa? Antigamente, as mães tinham prazer de ensinar seus filhos, né, com os princípios básicos de como conduzir o lar, a casa. Hoje não precisa. Por quê? Procura no YouTube como fazer, né? Tem gente que não sabe fazer o arroz e procura no YouTube como fazer um arroz. Lá você vai ter as medidas do arroz, vai ter a medida do feijão. Quero fazer um feijão, feijoada. Lá no YouTube tem os nordestinos, né, fazendo ali, são informações, a feijoada, e dando detalhe. Tudo que você... Tem gente que nunca entrou numa sala de aula para fazer crochê, e sabe fazer crochê, que é uma maravilha. Aprendeu no YouTube. Irmão. Tem gente que não sabe fazer quase nada, mas muita coisa ele aprendeu. Onde é que você descobriu isso? Descobriu no YouTube. Tudo que ele quer, ele descobre no YouTube. Quando não é no YouTube, era no Google. Porque esses lugares são lugares de informação. E nós vemos todo tipo de informação. Existem diversos tipos de informação concernente ao texto que eu estou falando para você. Falando disso, nós vemos que o nosso mundo está cheio de informações. Bom, aqui Jesus faz atenção a lembrar do que se recebeu e do que se ouviu. E o que é que nós temos ouvido nos dias atuais? O que é que temos recebido nos dias atuais?
Nós estamos vivendo em um tempo de muita prosperidade. Há quem diga, não, pastor, não tem prosperidade. Tem. É porque nós, que somos de baixa renda, somos limitados por um governo que controla, mas estamos vivendo em um período de muita prosperidade. Porém, ninguém consegue enxergar isso. Ninguém consegue ver isso. Por quê? Porque o governo censura o povo. O governo pressiona o povo. O governo não dá para o povo aquilo que seria de direito ao povo. Pelo contrário, vemos governos tentando tirar o quê? A aposentadoria, o salário. As coisas aumentam, mas o salário continua do mesmo jeito e não aumenta. E isso é exploração, isso é abuso de poder, mas a gente não tem força, poder para fazer nada. Escute, bom, só que quando você olha esse único texto que eu acabei de ler, você vai encontrar aqui Jesus fazendo com que o povo se lembre. Se lembre do que, pastor? Se lembre do que ouviu e do que recebeu. E ele vai dizer, guarda o que ouviu e o que recebeu. Os crentes mais antigos, de 15 anos para trás, de 20 anos para trás, vai me entender. Pensa bem como era o início da sua fé, para como é esse momento que você está vivendo de fé. Pensa comigo como era os templos. O pastor falou aqui sobre igrejas no meio do mato. Hoje nós procuramos colocar nossas igrejas, os templos, santuários em lugares estratégicos, né? Como avenidas, porque é um lugar de trânsito, um lugar, né, onde transita muitas pessoas, é visível. Nós sempre procuramos colocar uma boa de uma placa para que ela chame a atenção e traga visibilidade para o lugar que nós estamos. De fato, isso é uma coisa que é necessário se fazer. Por quê? Porque as pessoas, toda a vida, sempre foram atraídas pelo olhar. Mas Jesus faz com que as pessoas olhem para o que recebeu e ouviu, e não o que viu. Aí você encontra um texto, Jesus falando assim, lembra-te do que você recebeu e ouviu, e guarda. Irmãos, escute bem. Lendo isso, eu comecei a meditar com Deus, e nós vamos entrar em um contexto histórico e geográfico, sabendo assim que a igreja de Sardes, ela estava, né, localizada em um lugar bem estratégico, porque a cidade de Sardes estava no lugar estratégico. Ela estava localizada no topo de um penhasco. A cidade de Sardes estava edificada no topo de um penhasco. Estava a 300 metros acima, né, do vale. E essa localização estava, o que levou a cidade a ser visível. E o povo que vivia dentro dessa cidade era um povo que se sentia muito seguro. Então eles tinham um complexo de autossegurança. Por quê? Porque a sua cidade estava num lugar muito bem estratégico. E esse lugar estratégico, onde ela foi estabelecida, vai se tornar, nos tempos passados, a capital de Lídia. Escute isso aqui. Então, no contexto histórico geográfico, a gente entende que a cidade de Sardes era uma cidade conhecida pela sua comercialização de lã, pela beleza, e também muito conhecida pela sua arrogância, pela sua prepotência. Ela era conhecida pela libertinagem que existia dentro da cidade. Era uma cidade que muitas pessoas passou a ter acesso, porque foi aberto 5 estradas. E essas estradas davam justamente
caminhos para os comércios dentro da cidade de Sardes. Bom, no ano de 560, sob o domínio do rei rico, Cresso, Sardes atingiu um ápice de prosperidade muito grande. A cidade de Sardes vai atingir um ápice de prosperidade muito grande. Sabendo disso, nós vamos ver que dentro desse momento de prosperidade, de comercialização, ela vai prosperar ricamente. E prosperando, vai dizer a história que um rei chamado Ciro, dos Medos e Persas, em 529 vai cercar por 7 dias a cidade de Sardes, vai dominar a cidade de Sardes. Mais tarde, em 218 antes de Cristo, o rei Antíoco Epifânio, ele vai dominar a cidade da mesma forma, com a mesma estratégia. E isso vai fazer com que os habitantes, eles venham perder um pouco da confiança que tinham pela cidade ter os muros bem edificados e ser bem fortificada, está em um lugar estratégico. Os moradores daquela cidade se sentiam tão seguros que eles não tinham medo dos inimigos. Os inimigos que vinham contra eles, eles não tinham medo, porque ela estava no alto de um penhasco, em um lugar muito bem estratégico. Todos nós sabemos que quando nós estamos em um lugar alto, a nossa visão é melhor. Então o vigia, o atalaia, tinha uma visão mais ampla, para ver se vinha algum inimigo. Só que mesmo assim, irmão, mesmo assim, esse povo vai começar a perder um pouco da confiança e segurança que tinha nos muros e na fortificação. Bom, seus habitantes prestavam um culto a uma deusa chamada Cibele, Artemis. Essa deusa, ela era conhecida pelo culto onde as pessoas olhavam e acreditavam piamente em que os mortos poderiam ressuscitar de repente e viver normalmente com outras pessoas. E eles acreditavam nisso. E é por isso, irmãos, que quando a gente vai encontrar justamente o próprio Jesus fazendo alusão, fazendo uma exortação para a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes, o templo, os irmãos, os crentes, estavam vivendo da mesma forma que a cidade de Sardes. O costume da cidade de Sardes tinha entrado dentro das igrejas. Então, quando a igreja de Sardes começou a abrir as portas, a prosperidade entrou, a luxúria entrou, e as coisas começaram a entrar dentro da igreja, foi trazendo uma mornidão aos poucos. Essa mornidão vai trazer morte espiritual. Então, os crentes que entram dentro do santuário da igreja de Sardes, eles entram, eles cantam, eles pregam, eles oram, eles adoram, e com muita força, porém, eles estão mortos espiritualmente. As melhores roupas, a melhor lã, o melhor sapato, acredito eu, e tudo do melhor. Porém, quando Jesus olhava para o interno da igreja, percebia que a igreja estava morta. Então, quando Jesus ele vai falar com a igreja, ele vai justamente começar o texto dizendo: eu conheço as tuas obras. Então, entenda aqui, Jesus conhecia as obras da igreja. E escute, irmãos, existem muitos nos dias de hoje que está justamente como a igreja de Sardes. Está como uma igreja que é morta por dentro, mas por fora é viva. Porque a gente, hoje em dia, nós conhecemos, hoje em dia, um cristão, justamente quando a gente olha e vê ele de terno, vê ele de gravata, vê ele de um bom sapato,
um bom carro, a gente diz, esse é crente, servo de Deus, abençoado. Nem toda prosperidade é sinal de que Deus está aprovando a vida do indivíduo. Nem toda prosperidade é sinal de que Deus está abençoando. Escute, nem toda porta aberta é sinal que Deus está abençoando. Nem todo dinheiro do mundo que se tem é sinal de que Deus está abençoando. Olha aqui, a gente aprendeu que para saber se Deus é na nossa vida, temos que ter para mostrar, para esbanjar, para ir no mercado. E se a gente não tiver, a gente não tem Deus. Escute aqui, olhe para mim aqui. O povo não tinha nada no meio do deserto, mas eles tinham Deus no meio do deserto. O povo reclamou e disse: nós estamos aqui, queremos água no meio do deserto. A água, aleluia, saiu da rocha no meio do deserto. A água estava amarga. Aí a Bíblia vai dizer que a água tornou-se doce, potável para tomar. Olha aqui, nem sempre o fato de a gente estar bem arrumado, bem maquiado, bem produzido, bem ornamentado, significa que Jesus está comprometido com aquele indivíduo. Glória a Deus. E é por isso que quando Jesus exorta, ele diz: eu conheço as tuas obras, primeiro porque eu enxergo. Glória a Deus. Segundo, vocês não podem se apegar ao que estão vendo, mas se apegue ao que ouviram e receberam. Guarda. Por quê, pastor? Porque a tua vida, aleluia, aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu de Deus, é isso que é a sua vida. E o problema de hoje é que a gente está saindo dos princípios básicos da palavra. Nossos púlpitos tornou-se palanques, nossos altares tornaram-se tribunas e não lugar de sacrifício. Aleluia. Os nossos levitas tornaram-se astros. Glória a Deus. Os nossos pregadores na atualidade estão se tornando famosinhos, famosinhas, mas Jesus ainda continua batendo na mesma tecla. Guarda o que você ouviu, guarda o que você recebeu, porque é a tua vida. Sabe por quê? Porque o que vai levar o crente para o céu não é o terno azul que eu estou vestindo, não é a aliança, não. O que vai levar eu e você para o céu não é o sapato, não é a blusa, não é a igreja bem ornamentada, não. O que vai levar eu e você para o céu é o que a gente ouviu, é o que a gente recebeu, é o que a gente guardou. Então Jesus chamou a atenção da igreja de Sardes, dizendo: vocês não podem viver como a cidade, vocês são diferença dentro desse lugar. Oh, glória a Deus. A cidade está corrompida, a cidade está cheia de libertinagem, mas o fato de a cidade estar corrompida não significa que a igreja precisa se corromper. Aí Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: se posiciona-te, oh glória, se arrependa-te, mas se arrependa-te, aleluia, lembrando do que você ouviu e do que você recebeu de Deus. Você fala hoje assim, ó, Jesus vai voltar. Aí tem gente que fala assim: quem? Você fala: Jesus vem buscar a igreja. Você fala: quem? Jesus. Nós estamos ficando empapuçados, pastor, todos os dias. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai... Olha aqui, eu louvo a Deus, porque dentro da igreja de Sardes tinha uns que vestiram vestes brancas.
Era aqueles que diziam assim: eu prefiro ficar no que eu aprendi. O mundo está usando, mas eu não vou usar. O mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. O mundo está agindo dessa forma, mas eu não vou agir. O mundo está fazendo de tudo quanto não presta, mas eu não vou fazer. Existiam alguns dentro da igreja de Sardes que não se corrompeu. E a Bíblia diz assim, ó, e o próprio Jesus vai dizer, ele vai dizer assim, ó, mas também alguns de Sardes não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram. Deixa eu terminar. Andaram de branco. Aí ele vai dizer assim, ó, porquanto são dignas disso. Ao que vencer. Eu bati na mesma tecla e disse: Jesus, o que é que a gente tem que vencer? Porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. O que é que a gente tem que vencer? Aí ele diz: ao que vencer será vestido. Só que ele não fala o que tem que vencer, mas ele diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Vencer o quê? Vencer o desejo do mundo. Vencer o desejo de se corromper. Porque a carne, ela sempre vai declinar para as coisas da carne. A carne sempre vai declinar para as vontades carnais. Mas se você vencer a vontade, será vestido de vestes brancas. Aleluia. Escute. No ano 17 depois de Cristo. Houve um terremoto e destruiu, glória a Deus, toda a cidade. Rapidamente decidiu-se reconstruir a cidade. Então, quando eles começam a reconstruir sob o domínio de um imperador, Tibério César, quando João escreveu esta carta a Sardes, era tão somente uma sombra de sua glória passada. Quando João escreve essa carta à igreja de Sardes, a cidade de Sardes, era uma sombra da sua glória passada. Quem olhava para a cidade de Sardes, murada, edificada, via que era um belo lugar para se estar, para entrar, para comercializar. Mas veio um terremoto, e a gente sempre diz, do nada. Não foi do nada. Deus não tem pacto com soberbo. Deus não tem compromisso com altivo. Está muito para cima, vou mandar um terremoto para dar uma balada na estrutura. Aí olha aqui para mim. Aí Sardes está vivendo a glória do passado. Então Sardes tem uma aparência e diz: ele continua do mesmo jeito que estava no passado. E não tinha mais. Quando olhava era apenas a aparência, olhava e dizia: ele parece que ele continua do mesmo jeito de antes, do passado. Ele está, olha só que era aparência. Aí Jesus, quando olhava para dentro dele e dizia assim: ele está morto, precisa de vida. O pior de tudo, sabe o que é? O pior de tudo é o tempo. Porque de tudo que pregaram antigamente, os mais idôneos, que pregaram antigamente, olha, e alertavam a igreja dizendo, os pastores, as mãos cheias de calos, mal ler sabia, não tinham teologia, não eram formados em quase nada. O que eles eram formados? No vale, na prova.
Eram colocados para pastorear a igreja sem saber de nada. Mas quando dobrava o joelho dizia: Deus, eu não sei. Aí o Espírito pegava e gritava no ouvido dele: eu vou te direcionar. Eu vou te ensinar como você vai agir com a minha igreja. Olha aqui para mim. Você lembra de Atos 13? Atos 13 capítulo 1 vai dizer: os apóstolos, doutores e os, aleluia, e os sacerdotes estão em jejum e oração. E o Espírito vai dizer, porque era quem comandava a igreja: separa Paulo e Barnabé para a obra missionária que vos tenho chamado. Era assim. Agora hoje não. Vamos escolher quem? Não, aquele ali, ele não estudou, não tem teologia. Põe de canto que não tem teologia. Escolhe quem é teólogo. Escolhe quem tem o básico. Consagra quem tem um básico. Olha aqui para mim. Eu nunca vi, aleluia, a Bíblia consagrando alguém a obreiro, aleluia, por conta da credencial de bacharel, aleluia, de básico em teologia. Não. Sabe como é que era consagrado? 14 anos mais tarde, Paulo até tinha conhecimento, mas ele havia alcançado o testemunho de toda a igreja, de todo o povo. Oh, glória a Deus. Quando colocaram Timóteo para pastorear a igreja, Paulo chegou e disse: qual é o testemunho dele? Em 7 anos Timóteo conquista todo o povo, provando que é convertido e que é crente. A gente coloca credenciado em cima do altar, mas está vestido, oh glória, apenas de que é bom, mas por dentro é lobo. Mas Jesus me trouxe aqui para alertar os poucos que não vestiu a sua glória. Ela mandará calachúria só para quem não vestiu as vestes sujas do mundo, mas continua perseverando, resistindo na oração, no jejum, na consagração. Continua. Oh glória. Olha, mandaraio. Alama chorevacia. Urabacalaman triosuia. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh aleluia. Escute. Ainda em um contexto histórico e geográfico, Estevão vai dizer que Sardes é uma igreja como ouro preto. Vivia das riquezas passadas e não do presente. Tem crente que fica: eu era, eu fazia, eu acontecia, eu fazia tanta coisa. Escute. Orava pelos enfermos, curava, expulsava demônios, saía, fiz tanta coisa. Bom, Jesus continua o mesmo. Ele não mudou. Mas durante todo este tempo, a gente vem mudando os nossos costumes, porque alguém vem trazendo uma informação dizendo: pode. Enquanto os nossos antepassados de mão cheias de calo não sabia fazer nada. Mas quando ele lia a palavra inicial, a igreja florida de indoutos, homens trabalhadores de obra, aqueles homens que arrancavam cana, cortavam mato na época. Aí, quando o pastor começava a ler, mesmo gaguejando, lembra-te, parava. Mesmo assim, o povo sentia dele sair a virtude e o poder. Glória a Deus. Aí escute isso aqui. Aí eles diziam assim: a televisão é pecado, assistir isso é pecado, ter televisão dentro de casa é pecado, andar de saia curta é pecado, andar seminu, homem na rua é pecado. E começava a dizer, e muita gente dizia: é loucura, é muita bitolagem, não precisa disso. Escute isso aqui que eu vou te falar, que eu vou revelar, que você talvez não saiba. Eles não estavam errados,
amados, eles só não sabiam dizer que isso aconteceria no futuro, mas eles estavam nos alertando, dizendo: vai chegar um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas terão coceiras nos ouvidos. Sendo assim, amontoarão para si doutores. Eu vou só no dia que fulano for pregar, eu vou só no dia que fulano for falar. Se não for a cantora tal, não vou. Se não for o pregador tal, não vou. Ei, eles estavam nos alertando sem sabedoria, dizendo: vai chegar um tempo, aleluia, que a televisão vai ser portátil, oh glória, e nós estamos vivendo essa época. A televisão é portátil, é o celular na mão, aleluia. Então eles estavam nos alertando: não entre por esse caminho. Sabe por quê? Porque isso vai trazer frieza para a igreja, isso vai trazer frieza para o crente, oh glória a Deus. Eu não estou pregando contra aqui as redes sociais, a utilização do Facebook, Instagram, WhatsApp. Não estou pregando contra isso. Eu só estou dizendo que eles estavam nos alertando que o excesso desses tipos de coisa iriam corromper a igreja. Aí Jesus trouxe-me aqui para poder trazer a memória, dizendo: lembra-te do que ouviu, do que recebeu, guarda. Ela nutre que me dá calachúria, promacia rebacalabaia. Eu estou sentindo a graça do Eterno dentro desse lugar, oh glória, aleluia, oh glória. Deixa eu revelar algo para você aqui. Eu já tentei enfeitar a igreja de tudo quanto era jeito. Eu disse: Deus, eu vou colocar isso. Deus disse: não põe. Eu disse: vai ficar atrativo. Deus disse: não coloca, oh glória. Eu disse: Deus, eu vou fazer isso aqui. O Espírito me incomodou e disse: não faça, oh glória. Eu disse: mas por que eu não posso fazer? Eu vou chamar a atenção do povo. É estratégia, é isca. Eles vão vir, e quando eles virem eu prego, e eles vão aceitar Jesus. Aí ele falou para mim no meu ouvido: meu filho, o que chama a atenção do povo, aleluia, não é os apretextos, não é o enfeite, não é o que é. Aí ele gritou no meu ouvido e disse: é transformação de caráter, oh glória. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: mantenha o teu caráter, por mais quadrado que seja crente, porque o céu será inundado por crente. Era bacalabaia, oh glória a Deus, oh glória. Levante a mão para cima, levante, oh glória. A gente está vendo de tudo, mas a gente está ouvindo menos. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: escuta, recebe, guarda, arrependa-te, oh aleluia. Pastor, disseram para mim assim: ô pastor Wilson, o senhor agora é pastor presidente, não pode ficar, pastor, marchando, não, pastor, não pode ficar batendo palma, tem que manter a etiqueta, tem que manter a ética, não pode, pastor, o senhor tem que ter uma aparência boa, sua aparência tem que ser perfeita, tem que ser chamativa, você tem que andar com um anelzão, pastor, um relógio bem alinhado, seu carro tem que ser do melhor. Aí as pessoas vão olhar e vão querer te seguir. Alguém disse para mim assim: pastor, é melhor o senhor parar com esse negócio de ensino, porque não vai dar em nada. Eu disse: eu vou continuar, porque um dia papai disse assim: filho, vai ter muita gente que vai recorrer para o ensino, porque sabe que o ensino da palavra ainda é o sustento. Aí, oh glória a Deus, aí o próprio João vai escrever: lembra-te do que ouviu e do que recebeu, oh glória. É a palavra é luz, a palavra, aleluia, é lâmpada, a palavra, ela é farol alto, farol baixo, a palavra é vida, a palavra é cura, a palavra é saúde, a palavra é renovo. Aí Jesus está trazendo a igreja: para de ficar indo por aquilo que vê, vai por aquilo que ouviu da minha palavra.
Oh glória, oh glória. Alguém vai me chamar de quadrado e dizer: para que é isso, pastor? Alguém me parou na rua esses dias e disse: o que o senhor acha, pastor? E veio me confrontar e disse: o que o senhor acha, pastor, desse negócio da pessoa ter, aleluia, ali uma árvore de Natal dentro de casa? Eu disse para ele: primeiro, depende com quem tu aprendeu. Segundo, de onde foi que essas informações saíram? Porque eu não ando seguindo informação que sai de qualquer lugar. Eu gosto de informação ainda, irmão, da Bíblia. Pastor, o senhor faz estudo no Google? Faço, mas a minha Bíblia é primeiro lugar. Se não tiver lá, eu não falo e não vou, mas se ela tiver, eu vou. Sabe por quê? Porque a palavra, levante a mão que eu vou liberar algo especial aqui. A palavra de Deus, ela é a garantia da tua vitória, ela é a garantia da ressurreição, ela é a garantia da vida eterna. Para onde iremos nós? Oh, glória! Se só o Senhor tem palavras de vida, oh, glória! Levante a mão para adorar. Tem palavra de vida eterna. Só quem vai passar pelos portões celestial pode adorar. Ela barachu. João vai dizer assim: seja vigilante, viu? Seja vigilante. Seja vigilante. Seja vigilantes. Seja vigilante. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está dentro desse lugar. Seja vigilante. Seja vigilante. Seja vigilante. Oh, glória a Deus. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados junto com ele nos ares, e participaremos das bodas do Cordeiro. Aleluia, tão desejado, tão esperado. E nesse dia, irmão, o nosso cântico vai ser esse. Eu vou encerrar. O nosso cântico vai ser esse. Aleluia. Quando chegar nesse dia, a gente vai cantar dizendo: regozijemo-nos e alegramo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas. Levante a mão do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Jesus vem buscar a amada, a eleita, a preparada, a separada, a reservada, a limpa, a pura, a purificada, a santificada. Oh glória! Jesus vem buscar a esposa santificada. Fique de pé. Oh, glória a Deus. Pastor, não tem como se manter na sã doutrina nos dias atuais? Tem. Pastor, não tem como se corromper? Tem. Pastor, não tem como a gente se vender? Tem. Existe a possibilidade de eu e você ser fiel. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Fique no que ouviu. Para de ir atrás de que viu, fulano viu, ciclano viu. Vá por aquilo que você ouviu. E você ouviu aqui dentro da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você adore a Deus conosco.